Você tem puxado os seus sonhos para o seu estilo de vida? Ou você tem puxado o seu estilo de vida para o nível dos seus sonhos? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem puxado os seus sonhos para o seu estilo de vida? Ou você tem puxado o seu estilo de vida para o nível dos seus sonhos? Como assim? Os nossos sonhos, eles têm uma característica. Isso nos sonhos de todo mundo. Os nossos sonhos sempre estão acima do nível que nós vivemos hoje. Senão não seria chamado de sonho. Muitos, porém, por conta do que têm vivido, por conta das coisas que têm acontecido, têm descido os seus sonhos, repita comigo, os meus sonhos, ao nível mais baixo. Quando na verdade você tem que subir o seu estilo de vida, que envolve o que você faz, o que você acha, o que você fala, como você se posiciona, as suas reações ao nível do seu sonho. Porque somente assim nós vamos elevar o nosso padrão. Somente assim nós vamos subir mais alto. Para muitos é muito mais fácil diminuir os seus sonhos do que propriamente aumentar a sua fé. Quando na verdade, quando você decide entrar por esse caminho de diminuir os seus sonhos, automaticamente você está limitando o poder de Deus na sua vida. Então não se permita ser roubado nem por um segundo sequer. Muitos dizem e acabam usando isso como justificativa, como tudo é o diabo. Mas eu tenho uma notícia para você. Nem tudo é o diabo. Tem aquilo que somos nós com nós mesmos. Existem coisas que partem de nós. Erros e decisões que partem do nosso posicionamento. Por outro lado, nem tudo é o diabo, mas sabe qual eu considero? Se não for a principal, mas eu considero uma das principais características do diabo. Repita comigo, o diabo é um grande aproveitador. Ele se aproveita das nossas falhas, ele se aproveita das nossas decisões, ele se aproveita das nossas fraquezas. Existem coisas que não partem dele, mas terminam com ele. Existem coisas que não acontecem porque ele preparou, porque a cilada está ali. Existem coisas que foram decisões e erros nossos, e ali ele viu uma brechinha, entrou e terminou de estragar absolutamente tudo. Então qual que é a primeira decisão a ser tomada? Autorresponsabilidade. Assuma o controle da sua vida, partindo do princípio de que tudo que eu vivo ou deixo de viver é por conta e risco, por minha culpa, por minha responsabilidade. Até porque, hoje, eu não vou falar que é uma regra absoluta, não vou falar que é para todos, mas uma grande parte das pessoas tem uma grande tendência ao pessimismo. Pessoas, elas têm uma tendência muito grande a esperar o pior, a declarar o pior, é aquele famoso, e se não der certo? Mas e se der? E se eu não for curado? Mas e se eu for? E se eu não receber aquela definição que eu tanto desejo? Mas e se você receber? Porque quando nós falamos de pessimismo, pessimismo não é propriamente dito a pessoa ter a certeza de que o pior vai acontecer. Mas é o tipo de pessoa que se apoia em quê? Em possibilidades. E o pessimista é o quê? É aquele que acredita que existem chances muito maiores de acontecer o pior e não o melhor. O pessimismo não deixa de ser uma forma, uma expressão de covardia e de medo. E quando nós falamos do medo, quando nós falamos de covardia, nós estamos falando de algo que parece ser extremamente
inofensível, mas de inofensivo não tem absolutamente nada. Por que que o medo, ele não é inofensivo? Por que que o medo é um grande problema na vida das pessoas? Por que que o medo trava tanto a vida das pessoas? Porque esse medo do que vai acontecer, esse medo de notícias terríveis é tão nocivo, tão destrutivo, por conta da sua origem. Na Bíblia nos diz que o Senhor nos diz o seguinte: eu não te dei o espírito de medo, não é? Se não veio de Deus, veio de onde? Por isso que ele é tão destrutivo, por isso que ele é tão nocivo à vida das pessoas. E nós não podemos nos esquecer jamais que nós atraímos, repita comigo, eu atraio tudo aquilo que eu temo. Se você teme a Deus, o que você atrai? A glória dele. Você atrai o poder dele. Você atrai o favor dele. Por outro lado, se eu temo problemas, se eu temo más notícias, se eu temo situações caóticas, o que acontece? Nós atraímos. Atrair significa puxar, chamar para você. Se nós pegarmos consequências de uma vida de medo, entre elas, nós podemos pontuar: o medo nos faz perder grandes oportunidades. Onde na Bíblia nos fala sobre isso? Se pegarmos a história de Golias, Golias foi um problema que muitos enxergaram como problema e somente um chegou como oportunidade. Golias foi um desafio que traria uma grande promoção. Golias, repita comigo, Golias não veio para Davi, ele veio para a nação. Resumindo, é uma oportunidade que veio para todos. Só que pela insegurança, pelo medo, pela covardia, nenhum daqueles homens do exército de Saul tiveram a coragem de fazer o que precisava ser feito. Nenhum daqueles homens tiveram a capacidade de se posicionar e enfrentar aquele grande inimigo. Porque assim, quanto maior o inimigo, maior a promoção. Existia um prêmio que seria dado àquele que vencesse Golias. Só que, como acontece nos dias de hoje, naquele dia não foi diferente. O problema, o inimigo, a circunstância teve um peso muito maior em relação ao peso da promoção. Então o medo nos faz perder grandes oportunidades na vida. Eu cansei de ver pessoas recebendo propostas extraordinárias e por conta do medo não tendo coragem de dar os passos. Eu ainda me lembro de um caso, que se eu não me engano, foi a minha irmã que compartilhou comigo essa história, de uma pessoa que ela tinha acabado de se formar no curso de Direito. Como todos sabem, todo início de vida, início de carreira, não é fácil. E o que você ouve quando você vai entregar seus currículos ou você vai participar de entrevistas? Estão buscando o quê? Pessoas experientes, pessoas que saibam fazer, pessoas que já saibam como lidar com todo aquele trâmite e assim por diante. Então, todo o início, falando especificamente agora dessa parte da advocacia, não é fácil, é extremamente complicado. E essa pessoa que eu estou falando, ela teve uma grande chance, ela teve a chance da vida dela. Uma advogada chegou até ela e disse: eu quero que você trabalhe comigo hoje, dentro do nosso escritório, a área mais forte é essa. E eu sei que a tua especialidade é essa outra área. Então nós vamos fazer o seguinte: essa outra área, o que você fizer, 70% fica para você, 30% vai para o escritório, e do que a gente fizer em conjunto nas demais áreas, a gente divide quase que meio a meio. Foi a chance da vida dela. Quem ouve esse tipo de proposta? Ninguém. Ninguém chega em um escritório para receber 70% de algo. Ninguém chega desse jeito. Só que a pessoa, na hora, ela ouviu, ela se alegrou, gerou aquela emoção absurdamente grande de alegria e de felicidade, mas por conta do medo, por conta da insegurança, sabe o que ela disse? Muito obrigado, eu agradeço. E sabe o que é o detalhe? Se ela disse não, é porque ela já tinha algo encaminhado. Não tinha.
ficou desempregada um tempão, ficou vivendo, dependendo de pessoas um tempão, por conta do quê? Do medo, da covardia, pela falta de posicionamento. O medo, ele traz um outro efeito colateral. Ele nos faz enxergar aquilo que não existe. Onde que fica claro isso? Nas Escrituras. Pedro caminhando sobre as águas, se recordam dessa passagem? Antes dele dar o passo de fé, ele estava dentro do barco. E quando Jesus veio caminhando pelas águas, eles viram de longe e tiveram a seguinte reação: é um fantasma. Fantasmas existem? O medo nos faz enxergar aquilo que não existe. Existem pessoas, por exemplo, onde que no dia a dia fica muito claro? Relacionamento conjugal. Sabe aquela história de traição? Pelo medo de ser traído, pelo medo de ser abandonado, pelo medo de ser rejeitado, as pessoas acabam enxergando muitas vezes traições onde não existem. Por quê? Porque o medo, ele é extremamente criativo. O medo traz como efeito colateral também, na mesma passagem, vamos usar, o medo, ele te afunda, mesmo depois das coisas estarem caminhando. Porque Pedro, ele teve a capacidade de dar os passos de fé. Quando Jesus disse a ele disse a Jesus: se és tu, mande-me ir ao teu encontro. O Senhor disse: venha. Ele começou a dar os passos, ele começou a viver o sobrenatural, ele começou a viver uma vida extraordinária, levando assim para o nosso dia a dia. Só que por olhar as tempestades, os problemas, Pedro começou a afundar. Eu me recordo de um caso, de uma pessoa, que ela, por muito tempo, ela trabalhou num lugar, onde ela era assalariada. E eu vou compartilhar números, mas sem compartilhar nomes. Essa pessoa ganhava em média R$ 1.200 a R$ 1.800. É um salário ok, mas não supria o mês dela. Não era o que fechava toda a conta. E ela resolveu se arriscar em um determinado negócio. Ela se arriscou e no primeiro mês ela já recebeu R$ 5.000. É um grande salto. No segundo mês, ela já recebeu R$ 7.500, um salto muito maior. O que aconteceu? Ela começou a temer as coisas não darem certo. Olha como que são as coisas, olha como o medo nos cega, olha como a insegurança atrapalha a nossa caminhada. O negócio está fluindo, está caminhando. Ai meu Deus, e se agora começar a dar errado? E se agora eu parar de vender? E se agora não fluir? O que aconteceu no terceiro mês por conta do medo? Ela não vendeu R$ 1. O que aconteceu no segundo mês? No quarto mês, ela não vendeu R$ 1. Sabe o que aconteceu no quinto? Ela desistiu, abriu mão do negócio. Por conta do quê? Do medo e da insegurança. Outro efeito colateral que o medo promove em nossas vidas: ele te faz se enxergar como menor. Ele te faz olhar no espelho e você se vê como menor em relação àquilo que você realmente é. Onde que na Bíblia nós podemos fazer um comparativo? Se recordam daquela passagem na conquista da terra prometida? Um pouco antes, quando foi falado entre tome posse. O que aqueles homens fizeram? Eles enviaram espias. Analise a terra, preste o relatório a nós e vamos ver o que tem de bom ou ruim lá. Existia um grupo de pessoas que quando se deparou com aquela terra, o que eles focaram na terra? Que era chamada de terra prometida, a terra que mana leite e mel. Existem gigantes lá, existem problemas. E qual que foi o comentário feito? Nós somos gafanhotos em relação a essas situações. Homens que se viram como menores, se enxergaram como menores. E olha como isso assim, é um absurdo quando você entra no contexto, na história toda. Aquele povo que estava lá dentro daquela cidade, eles tinham medo do povo de Israel. Estavam tremendo de medo, por conta de todos os milagres, por conta de tudo que eles ouviram acontecer. E o povo de Israel com medo de entrar.
Era questão deles entrarem, tomarem posse, enfrentar os inimigos e vencer a batalha, e eles com medo de entrar. O povo lá dentro se cagando, se borrando de medo deles, e eles com medo de entrar. Olha como o medo, ele parece ser inofensível. É que assim, o ser humano, ele trabalha para muitas vezes normalizar o que nós não podemos tratar como normal. E por que o ser humano trabalha para normalizar as coisas? Porque essa é chamada de uma, repita comigo, fuga, vamos juntos, fuga emocional. Como assim? Para você não tratar a realidade, para você não viver a realidade do momento, como uma forma de não aceitação, as pessoas têm uma tendência a sempre puxar para o normal. Ah, mas é normal, isso acontece com todo mundo. Ah, é normal as pessoas não fazerem isso. Ah, é normal, mas não está dando certo para o fulano. Ah, é normal ter medo, ter insegurança. Como se isso fosse um apoio, uma justificativa para continuar com a sua vida travada. Quando na verdade isso não pode acontecer. O medo, ele te faz se esconder nos momentos mais importantes da sua vida. Onde na Bíblia é relatado isso? Se recordam da unção de Saul? Quando Saul foi ungido, a frase dita a respeito dele foi: não existe outro homem em Israel como esse. Essa era a visão que Deus tinha de Saul, essa era a visão que Samuel tinha de Saul. Via como um homem incomparável. Na hora dele ser apresentado, sabe o que aconteceu? Começaram a procurar. Cadê Saul? Onde que está Saul? Onde que ele estava? Atrás das bagagens, escondido. Procurando um grande rei, procurando aquele homem de poder, de autoridade, de grande impacto, por conta do medo, naquele que era um momento extremamente importante, onde ele estava se escondendo. E muitos têm se escondido atrás de justificativa, muitos têm se escondido atrás de pessoas, muitos têm se escondido atrás de problemas, muitos têm se escondido atrás de tantas coisas, quando na verdade o caminho certo é: tire a bagagem, tire a justificativa, não se esconda e dê a cara. O medo, ele pode parecer normal, ele pode parecer algo extremamente comum, mas tem um poder de destruição muito grande. Então, para esse início de ano, eu me recordo, por que eu comecei falando sobre medo? Porque dormindo, veio algo à minha cabeça, e eu me lembrei de algo que minha mãe falou para mim há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, quando a minha vida estava paralisada, quando a minha vida estava estagnada, a minha vida estava travada, eu cheguei nela e disse: mãe, eu quero crescer, eu quero avançar, mas eu não sei por onde começar. Sabe qual que foi a resposta dela? Comece por aquilo que te dá medo. Comece por aquilo que te faz se sentir inseguro. Comece agindo, se posicionando em relação àquilo que um dia você deixou de fazer por conta de inseguranças. E não só isso, vá longe, porque o ser humano, por conta dessa fuga emocional, ele tenta dar outros nomes a determinadas coisas, mas é só escondendo o medo e a covardia. Sabe aquela história: ah, mas eu nem gosto disso, eu não quero fazer. Vai, Vitor, faz isso. Não, pai, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer. Vitor, vai, faz. Não, pai, eu não quero. Não, mãe, eu não gosto. Esse não gosto, não quero, é o medo disfarçado. É o medo encoberto. Então, não tenha medo. Se existe uma unção de governo sobre a sua vida, se o Espírito de Deus está junto com você, dê os passos de fé. Tome a decisão desse ano de fazer tudo aquilo que você não teve coragem de fazer. Ah, mas e se der errado? Não, o pensamento não é esse. É: vai dar certo. Vai fluir, vai acontecer. Até porque o pessimismo, ele espera o pior. A fé, não é que a fé espera o melhor. Ter fé, repita comigo, é ter certeza de que o melhor vai acontecer. Você tem que viver dessa forma. Porque quando você vive desse jeito, você atrai esse tipo de resultado para a sua vida. E tudo começa agora. Até porque toda boa construção começa onde? No seu início. Por exemplo, tem alguém aqui que mexe com construção civil. Você deixa
para pegar aqueles que são os melhores equipamentos, os melhores produtos, a melhor matéria-prima, depois que a obra já começou, ou você já vai botando o melhor, fazendo a melhor fundação, preparando tudo da melhor maneira desde o seu início? É exatamente assim nas nossas vidas. Você não deixa para construir algo extraordinário depois que meses já se passaram. Você já começa a fazer uma grande construção a partir de agora. Então, as decisões que você tomar agora vão definir o rumo de todo o seu ano. Olha o que diz aqui em Tiago 4, versículo 1. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? De onde vêm todas as guerras que te acompanham? De onde vêm todas as guerras que têm acompanhado a tua família, o teu financeiro? De onde vêm todas as guerras, tudo aquilo que tem acontecido de negativo? De onde vêm todas as batalhas? De onde vêm tantas lutas? Porque esse é um questionamento que muitos fazem. Senhor, de onde que está vindo tanta coisa? Parece que chega uma má notícia aqui, chega outra. Senhor, de onde está vindo tantas coisas? E olha a resposta. Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. Repita comigo, é do meu jeito ou nada feito? Essa é uma das maiores pedras de tropeço na vida do homem. O homem, ele quer viver coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes na vida do homem. Qual que é a diferença de Deus e do homem? O homem, ele quer que seja do seu jeito. Eu quero, mas eu quero do meu jeito. Eu quero fazer, mas eu quero segundo a minha vontade. Eu quero fazer, só que eu quero fazer da forma que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu estou com vontade. E biblicamente falando, os homens, Daniel, Davi, Noé, Josué, Abraão, esses homens só tiveram uma grande vida porque eles não fizeram segundo o seu jeito, mas sim segundo o jeito de Deus. Por que existem tantas pessoas afundando perante os dilúvios da vida? Por que existem pessoas se afogando perante os dilúvios da vida? Porque muitos, quando o Senhor disse assim, você vai construir a arca desse jeito, com essas medidas, com esse material, com essa característica, com esse tipo de porta, com esse tipo de madeira, muitos decidiram construir a arca segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Não, meu Deus, eu quero esse tipo de madeira, a minha arca vai ter essa medida, eu vou usar esse tipo de material para a vedação. Por isso muitos têm se afogado. Por isso a arca de muitos tem afundado. Por isso, para muitos, muitas coisas não têm dado certo. Só que tudo isso não é aleatório. Nada acontece porque tinha que acontecer. Tudo é uma ação, tudo começa com uma ação. Repita comigo, tudo começa com uma ação e gera uma consequência. Tudo começa com uma ação. Uma ação o quê? Humana. Uma decisão humana. Um pensamento humano. O nosso jeito é falho e não tem segurança alguma. Por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi sempre buscou o jeito do Senhor. Senhor, eu devo ir? Aí o Senhor falava, vai. Senhor, eu devo agir? O Senhor falava, vai. Antes de qualquer batalha, antes de qualquer acontecimento, Davi consultava quem? Deus. Por quê? Ele sabia que se ele fosse do jeito dele, iria dar errado. Como já deu errado para ele. Quando, naquela época onde os reis costumavam sair para ir para a batalha, e Davi ficou parado lá do jeito dele, segundo a forma que ele queria, segundo as vontades dele, o que aconteceu? Ele quase pôs tudo a perder. Onde ele arquitetou toda aquela situação, ele cometeu adultério, matou o marido Urias, no caso, marido de Betseba. Então foi aquele estardalhaço. Do nosso jeito, não funciona. E olha aqui o que diz aqui em Salmo 17, do 4 ao 5. Um salmo de Davi. Não estou tentando impor meu jeito do jeito que todo mundo faz. Perceba isso.
Repita comigo: não estou tentando impor meu jeito. Vamos juntos, do jeito que todo mundo faz. Esse todo mundo faz, ele é mais atual do que parece. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo está agindo. Ah, mas todo mundo está dessa forma. Mas todo mundo está falando. Todo mundo está frequentando. Vá na contramão, porque todo mundo fracassa. A maioria fracassa. A maioria perde. A maioria é envergonhada. A Bíblia é um livro onde a maioria perdeu. A grande minoria viveu coisas grandiosas. No seu dia a dia, eu te garanto que você conhece muito mais pessoas vivendo uma vida aquém do que deveria estar vivendo, do que propriamente dito pessoas que estão vivendo coisas extraordinárias. Então, não siga o fluxo. O princípio para uma derrota iminente é você caminhar no sentido que a maioria está caminhando. Não faça isso. Tome a decisão, como Davi disse: eu não estou tentando fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou fazer o que Deus tem para mim. Eu não estou tentando imitar as pessoas, eu estou tentando obedecer, seguir os mandamentos do Senhor. Estou tentando seguir teu jeito, o jeito, repita comigo, da tua palavra. De novo, o jeito da tua palavra. O que fugir disso vai dar errado. E não se iluda. Existem coisas que não dão errado de imediato. Mas lembra daquela passagem do terreno escorregadio? É exatamente isso quando não é feito do jeito da palavra. Eu e o Guilherme fizemos uma visita no final do ano passado, como se fosse há muito tempo. No final do ano passado, no qual a situação estava tão caótica, que isso foi novembro ou dezembro? Na imobiliária. Foi em dezembro. Desde março, eles não vendiam e não alugavam R$1. A empresa, se não me falha a memória, tinha 4 ou 5 funcionários. Não tinham mais ninguém, porque não tinha condição de manter ninguém. Por conta dos valores que tinham sido investidos por algumas empresas, por alguns clientes em si, como o negócio descontrolou totalmente, sabe aquela história de você tirar de um para tentar cobrir no outro, mas você faz um rombo aqui, você não resolve o que está ali, e começa um problema, chamar problema e assim por diante? Essa era a realidade. Mas quando eles começaram, os primeiros 2 anos da empresa, eles falaram, foi algo inacreditável. Ele está aqui como prova. Ele falou, foi algo inacreditável. As pessoas começaram a nos questionar, o que vocês estão fazendo? Ninguém vende desse jeito, ninguém vende hoje nesse valor, e eles começaram vendendo. Então, se não é do jeito da palavra, muitas vezes vai dar certo no início, mas depois de um tempo, não se iluda, vai dar errado. Por que isso? Porque do jeito de Deus, do jeito da palavra, repita comigo, existe proteção, simples assim. Você está protegido, você está seguro, você está resguardado. Se não é do jeito da palavra, você ainda pode ser um bom profissional, você pode estar trabalhando bem, ter conhecimento, experiência, você pode ser excelente no que você faz, mas se não tem proteção, o que joga em cima de você pega. Dardos que são lançados, pegam. Armadilhas que são criadas, pegam. Por isso eu disse no início da reunião, uma das principais características do diabo é, ele é um grande aproveitador. Ele se aproveita dos momentos onde nós não temos foco, ele se aproveita de deslizes, ele se aproveita principalmente daqueles momentos que você sabe que você deveria estar fazendo de um jeito, mas você preferiu fazer do seu jeito. E infelizmente, o ser humano ele tem uma tendência a esperar a peteca cair para cair a ficha. Ele espera as coisas dar errado para entender, quando na verdade, não pague para ver. Não aprenda isso, na vida com Deus, não pague para ver. Se Deus falou A, creia, Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Ele sabe o porquê que Ele te diz, não faça isso. Ele sabe o porquê que Ele diz, faça aquilo, porque sobre o futuro, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus já conhece o resultado final. Estou tentando seguir teu jeito, o jeito da tua palavra. Estou seguindo tuas pegadas, um passo de cada vez, e repita comigo, e não desisto. Salmo 18, versículo 20,
quando resolvi, também é um salmo de Davi, quando resolvi acertar as coisas, quando eu resolvi colocar tudo no seu devido lugar, quando eu resolvi fazer tudo do jeito de Deus, quando eu fui colocar toda a casa em ordem, Ele me permitiu um novo começo. Esse é um ano que, se você crer, fizer exatamente isso, acertar tudo que precisa ser acertado, colocar toda a sua casa, toda a sua vida, o seu trabalho em ordem, Deus vai permitir que você viva um começo diferente. Porque muitos já se habituaram com um padrão tão baixo, e Deus está tentando te puxar para um padrão mais alto. Deus está tentando nos puxar, nos esticar para um nível, como a palavra profética, um nível de governo. Só que isso não vai acontecer sozinho. Nós precisamos agir, reagir da maneira certa, nós precisamos nos posicionar, então nós teremos não simplesmente um final de ano poderoso, mas um começo de ano poderoso. A Bíblia não diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas? Mas onde na Bíblia diz que só o final das coisas tem que ser bom? Não fala. Mas muitos já se habituaram que nem no tempo de escola, uma confissão, só vou contar para vocês e para quem está assistindo no YouTube agora, só para vocês. No tempo de escola, eu não lembro exatamente de qual série até qual série, mas eu não fui um aluno lá aquelas coisas. Eu não era burro, mas eu gostava de fazer do meu jeito. O que acontecia? Eram 4 bimestres. Primeiro bimestre, do meu jeitão, uma droga. Segundo bimestre, tão triste quando. Terceiro bimestre, você já dá aquela olhada para trás, você vê que o negócio não está muito bom. E a tendência é ficar pior. Aí você tenta dar uma acordada, mas depois de 2 bimestres inteiros fazendo do teu jeito, no terceiro você ainda dá uma insistida. Aí no quarto jeito, quando a água bate na bunda, que você vê que o negócio está desandando, você fala, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que correr. E aquele final é extraordinário, é o que acontecia comigo. Eu era um dos melhores alunos da sala no quarto bimestre. Eu tirava as melhores notas. Não poderia ter sido assim o ano inteiro? Se eu tivesse feito do jeito certo. O meu final, repita comigo, o meu final será muito melhor. Mas o meu início já vai ser extraordinário. Se você começar a fazer a partir de agora. Olha o que diz aqui em Tiago 4, 7 ao 8. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Repita comigo, digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. O que está escrito depois? E o quê? Olha o quanto isso é poderoso. Para de tentar do teu jeito, para de tentar segundo a sua vontade e começa a dizer sim a Deus. Como assim? Se Deus disser, faça isso, sim. Se Deus fizer, faça aquilo, sim. Peça perdão, sim. Acorde mais cedo, sim. Cuide disso, sim. Ore mais, sim. Aprenda a dizer sim ao Senhor em tudo que Ele pedir, em tudo que Ele determinar, e olha a consequência, e Ele vai te atender na hora. Sabe por que muitas vezes o Senhor não nos atende na hora? Por conta da sequência de nãos que nós falamos para Ele. Aí quando nós vamos questionar, mas Senhor, por que está acontecendo isso? Sabe o que Deus responde para muito? Queridos, eu tive com você numa oportunidade. Eu te dei a direção. Ali as coisas já iam começar a fluir. Mas você me disse não. Eu insisti e você continuou a dizer não. Eu insisti e você continuou a dizer não. Existem momentos que, olha só como que funcionam as coisas. Você precisa fazer um comparativo do que acontece na sua vida com aquilo que Deus pode fazer com você. Como assim? Quem aqui já conheceu, seja amigo, seja familiar, seja algum conhecido, alguma pessoa próxima, no qual você tentou ajudar essa pessoa, você foi, você falou, você ajudou, você incentivou,
e nada. Você foi, falou, incentivou e nada. Você foi, chegou um momento que você, não porque você pegou birra, mas chegou um momento que você entendeu que, poxa, eu tentei, não tenho muito que possa ser feito, as circunstâncias vão ter que ensinar a essa pessoa. Quem já passou por isso em algum momento? Todo mundo. Com Deus é a mesma coisa. Então, quanto mais rápido eu disser sim a Deus, repita comigo, mais rápido eu vou ouvir o sim dele. Então vamos zerar tudo. A gente apagou tudo o que aconteceu na sua vida a partir de agora. Está zerado. Só que, ou melhor, um pouco antes de zerar, pegue tudo na sua vida que não deu certo ou que não saiu da forma que você esperava. Responda para você, o que você teria feito diferente? No mínimo, você tenha consciência que se você tivesse feito diferente, você estaria vivendo resultados diferentes hoje? Quem tem essa consciência, levanta as mãos. Entenda que com Deus, todos nós temos a oportunidade de recomeçarmos. Como se nada tivesse acontecido. Então você não precisa responder mais nada. Você só precisa começar a fazer diferente. Porque o diabo, ele vai lutar para colocar na tua cabeça que fazer diferente não vai adiantar. Você vai repetir histórias, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Só que o que muitos não compreendem é que, repita comigo, o meu passado não está ligado ao meu futuro. Então se você faz diferente agora, você altera o teu futuro, sim, para melhor. E não deixe a peteca cair. Olha aqui, pessoal, preste bastante atenção. Se a peteca caiu em algum momento, repita comigo, eu preciso pegar agora. De novo, se caiu em algum momento, repita comigo, eu preciso pegar na hora. Onde eu estou querendo chegar? Quem aqui já começou e parou dieta várias vezes? Levanta as mãos. Já reparou que toda vez que você toma a decisão de entrar nesse processo de mudança, isso se não aconteceu com todos, no mínimo aconteceu com 98% das pessoas. Você entrou, os primeiros dias foi bem, e você teve um deslize. Você comeu aquilo que você não deveria ter comido, e você sabe que você errou. Só que aquele erro te deu aquela sensação assim, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. O que é um peidinho para quem está cagado? E você pisou na jaca no resto do dia. Foi ou não foi? O pensamento não foi, já fiz tudo errado mesmo, eu já errei, então se dane, não pense desse jeito. Porque isso é uma cilada do diabo. Porque uma vez que você cede hoje, você vai ceder amanhã, você vai ceder amanhã, vai ceder amanhã. Então, se você procurar qualquer nutricionista, quem já foi nenhum nutricionista? E já ouviu isso? Se você errar, volte à dieta imediatamente. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. É assim que começa o nosso processo de vitória. É assim que começa o nosso processo de mudança. Porque vão existir momentos que você vai estabelecer o seu foco. Porque é assim, ó, a começar pela manhã. Com muita sinceridade. Quem já estabeleceu, eu vou acordar mais cedo, eu vou orar, eu vou fazer tudo certinho para começar o meu dia arrebentando. Naquele dia, você acordou mais tarde, naquele dia você já acordou com aquele sentimento de fracasso, de desânimo, aí você já não fez tudo certo do jeito que você sabia que deveria ter sido feito. Só porque você errou na parte da manhã. Já aconteceu isso com quem? Levanta as mãos. De novo, com praticamente todo mundo. Então, se você perdeu o controle por um segundo sequer, não, eu não fiz, não, mas eu vou fazer agora, eu vou tomar as rédeas, porque dessas perdas de controle, de entrega em entrega que você vai fazendo, quando você olha para trás, passaram-se semanas, meses, anos, e o diabo está prevalecendo sobre a sua vida. Então, algo deu errado na hora, pega na hora, coloca o prumo no lugar, não é porque você comeu um chocolatinho, não é porque você mentiu, não é porque você teve algum ato imoral, não é porque você roubou, não é porque você adulterou naquele momento, não é porque você fez algo que você vai desbundar. Porque com Deus é assim, antes Ele te avisa,
Tem horas que assim dá até vergonha. Deus te interrompe. Por que você está fazendo isso aí? Lá no meio do ato, no meio da atitude, das escolhas. E depois o Senhor, Ele fala. Só que sabe o que prevalece mais? Depois, a voz do diabo, porque vem a acusação muito pior do que os avisos de Deus. Então, não ignore. Caiu na hora, conserte na hora. Deus está te chamando para o mais alto nível. Ele está te chamando para uma vida maior e melhor do que qualquer outra que você tenha experimentado. Creia nisso. Parece, tudo que eu estou falando é novidade para alguém? É óbvio, não é? Mas é no óbvio que as pessoas tropeçam. Não espere o negócio ficar crítico ao ponto de você se sentir sem forças de recuperação para tentar se posicionar. Aí vai ficar difícil mesmo. Por que muitos não conseguem se levantar? Porque muitos esperam chegar no extremo, do extremo, do extremo, do extremo, do extremo, sendo que na hora que caiu, já conserta. Eu não fui na academia essa semana, eu já perdi terça, quarta, acho que eu não vou o resto da semana. Não! Bota em ordem, vai o resto da semana. São com pequenas decisões que nós vamos nos treinando para colocar o nosso espiritual em ordem. Porque as pessoas têm uma grande tendência de pensar o seguinte, nessa área da minha vida é diferente. Muitas vezes é diferente, porque a zona de interesse está ali. Mas tem como, da mesma fonte, emanar água salgada e água doce? Não. Então pegue assim, a nascente é você. Aí tem várias áreas. Tem um riozinho para cada área da tua vida. Está lá financeiro, saúde, familiar, sentimental e assim por diante. Tem como sair um tipo de água daqui para lá, um outro tipo aqui, outro tipo ali? Não tem. A fonte é a mesma. Então é só questão de tempo para que tudo comece a dar errado, inclusive na área que você tem interesse e que você coloque força. Porque se você é mentiroso, a mentira sai para todos os lugares. Se você é fraco, a fraqueza sai para todos os lugares. Se você é covarde em todas as áreas da sua vida. Se você tem o hábito da fuga, você vai fugir em todas as áreas à medida que as coisas vão apertando. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Todos nós estamos cercados por muitas vozes. Existem vozes que vêm e nos dão força, nos enchem de esperança. Existem vozes que nos motivam a ir além. Mas existem vozes que vêm com um propósito totalmente contrário. Tirar a tua força, roubar a tua esperança, roubar as tuas energias, roubar o seu foco. E você precisa combater essas vozes. Porque, vamos fazer um negócio junto aqui. Vamos encenar. Faz de conta que eu sou o acusador neste momento. À medida que eu for falando para você, eu quero que você me responda mediante a sua fé. Não vou falar o contrário, só que mediante a sua fé. Tá bom? Entenderam? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Lembra aquele dia que você agiu assim, 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 assim? Eu vi e você não vai conseguir. Você não pode. Você vai perder a tua casa. Você vai perder a tua família. Você não vai vencer aquela batalha. Mas você lembra antes de ontem, quando você estava lá no teu quarto? Eu vi, você não tem autoridade. Sabe o que acontece? Isso que eu acabei de fazer com vocês agora, é o que acontece aqui com todo mundo. É desse jeitinho que o diabo trabalha. E ele, muitas vezes, ele nos pega de surpresa. Como? Você não vai conseguir. Vai dar errado na tua vida. E aí ele para. Você acha que passou, ele volta. Quando você está tentando se levantar, ele começa a querer usar os podres que você tem contra você. E de verdade, ele toca num, pode ser que não te afete. Ele toca em outro, pode ser que não te afete.
mas ele vai insistir e ele vai procurar naquela ferida que vai te incomodar. E é nisso que muitos perdem a batalha. Porque até tentam se levantar, até tentam fazer o que precisa ser feito, mas o inimigo está usando contra você o teu passado. Por isso, você não pode ceder. Você tem que fazer o que vocês fizeram comigo agora, na tua mente, no teu particular. Porque não importa, preste bastante atenção, com Deus é assim, você se arrependeu, caiu a ficha, repita comigo, é imediato o agir dele na sua vida. Porque onde eu estou querendo chegar? Você pode ter feito uma merda gigantesca antes do culto. Você pode ter cometido assim um deslize terrível, horrível, ter feito uma prática terrível. Você pode ter visto pornografia, ter traído tua esposa, o teu marido. Você pode ter contado uma mentira terrível. Você pode ter agredido alguém, ofendido alguém. Você pode ter feito algo terrível. Se você chegou aqui de coração aberto, se você chegou aqui disposto a uma mudança, o diabo vai tentar te pegar por aquelas horas atrás, ele vai tentar usar contra você, e você, por conta da acusação na mente, por essa falta de credibilidade com Deus, você compra essa acusação. E ela vai te roubando em força, ela vai te roubando em energia, e entenda que o diabo não usa só sujeira, ele usa a falta de posicionamento também. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu vou vencer essa luta. Mas aquele dia que você deveria estar lá na igreja, você não estava. Nós estamos falando de um erro propriamente dito? Não é um erro. Não estou falando que não vir, vocês entenderam, não vou tentar explicar, mas vocês entenderam. Mas no dia do jejum, você não fez certo. Como que você quer reivindicar algumas coisas? Então, aprenda a ter o controle, a ter o domínio sobre cada uma dessas vozes. Nós conversando aqui, aparentemente é fácil, mas no dia a dia não é fácil. Não é fácil. Não adianta falar que é, porque não é. Acaba se tornando fácil quando você começa a insistir. Você começa a insistir. Você vai perseverando. Ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa que mexe com a área da educação física, e ele falou algo que na minha cabeça eu falei, eu vou ter que falar isso num culto, porque é a mais pura verdade. Quando você chega na academia, se é que você vai, mas eu acho que você vai a partir de hoje, você começa pegando que tipo de peso? O teu supino, Fortilim, qual que foi o teu primeiro supino? 5 quilinhos de cada lado lá, e o negócio pesando um monte. Aí você foi crescendo, 10, 15, 20, mulheres, quando você chegou lá, qual que foi o teu primeiro halter no bíceps? 1 quilinho, 2? 3 acho que é até pesado por começo. Aí você foi crescendo, 3, 4, 5, 6, o agachamento é vergonhoso, todo mundo começa sem, é só a barra, né? Começa sem peso nenhum, aí vai crescendo, avançando, e depois de um tempo, o seu aquecimento acaba acontecendo com aquilo que você começa, com aquilo que você terminava lá atrás. Lá você começava com 1 quilinho e terminava com 3. Hoje você já aquece com 3. Ficou mais fácil? Na verdade o raciocínio não é que ficou mais fácil. O peso continua sendo igual. A carga continua sendo a mesma. É que você se tornou mais forte. A vida não vai ficar mais fácil. Você precisa se tornar mais forte. As lutas não vão ficar mais fáceis. Você que tem que se fortalecer dia após dia. E que aí vai dar aquela sensação de que hoje é mais fácil. De que hoje, por exemplo, o que a gente cansa de ouvir e é um erro tremendo. Ai, para você, bispo, é fácil falar isso, orar, jejuar. Não é, é que nós nos fortalecemos de uma tal forma que hoje parece ser fácil. O que para muitos um jejum de 7 horas, que seria o aquecimento, é um negócio absurdo, hoje a gente faz de olhos fechados. O que para muitos acordar de madrugada é uma luta, é terrível, não consigo, é sacrificante. Para nós foi difícil lá no início, só que para hoje, nos dias de hoje, para nós se tornou fácil, porque nos tornamos mais fortes. E é exatamente assim que o diabo vai lutar contra você, para te fazer permanecer no mesmo lugar, porque quem permanece no mesmo lugar continua fraco. Os 3 quilinhos continuam insuportáveis, os 4 quilinhos continuam insuportáveis, os 5 quilinhos continuam insuportáveis.
Então aprenda a vencer dia após dia. Ele vai lutar contra você, ele vai falar: você é um bosta, você é um merda, você não consegue, você não pode, você roubou. Você vai falar: não importa, eu mudei, eu creio no meu Deus, eu sei que Ele vai me honrar, eu sei que Ele vai mudar a minha vida, eu vou me posicionar e Ele vai financiar a minha vitória. Lute contra isso. Espiritualmente falando, a lei da sobrevivência se adequa da mesma forma. No mundo animal, quem prevalece? O mais forte. Quem sobrevive? O mais forte. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Quem prevalece? O mais forte, o mais ousado, o mais corajoso. Enfrente as lutas que você tiver que enfrentar. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quem foi o responsável por dizer essas palavras? Quem se recorda? Paulo. Esse aqui é o desfecho, não é? Só que esse desfecho conta demais, nos ensina demais sobre o que foi a vida de Paulo. Começa dizendo o seguinte: combati o bom combate. Nós não podemos fugir do combate. Paulo nunca fugiu do combate. Ele disse: eu combati, eu enfrentei. Ele teve lutas? Teve. Ele foi oprimido? Ele foi. Ele foi perseguido? Ele foi. Mas ele continuou combatendo o bom combate. Segunda coisa que esse versículo nos ensina: entre no combate na luta certa. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. Na Bíblia fala que nós temos que entrar no combate da fé, na luta da fé. Porque se você entrar na luta errada, você vai trazer coisas erradas para a sua vida, discórdias, dores, coisas que não existiam. Combati o bom combate. O que está escrito ali na segunda parte? Terminei a corrida, não pare, vá até o final. Quando Paulo diz isso, ele disse: eu tive perseguições, eu tive lutas, só que eu não parei. Ele não foi fácil para ele, como não é para nós, só que ele não parou, ele foi até o final da corrida, ele não desistiu. O peso foi se tornando cada vez maior, só que ele foi, ele continuou e ele terminou a corrida. E sabe por que você tem que terminar a corrida? Quando que você recebe o prêmio? No início da corrida? É no meio? É só no final dela. E ele terminou como? Guardei a fé. A fé é a certeza, todos sabem, daquilo que nós esperamos, a prova daquilo que nós não vemos. Fé é a nossa convicção, fé é aquilo que nós acreditamos, fé é a nossa capacidade de acreditar e confiar com obras. Isso é fé. Mas existem muitas características, muitos sentimentos que estão ao redor da fé. O que acompanha a fé? Perseverança. Não existe fé sem perseverança. Coragem. Não existe fé sem coragem. Constância. Não existe fé sem constância. Esperança. Não existe fé sem esperança. E assim por diante. Muitas vezes o diabo não vai atacar a sua fé diretamente. Ele vai atacar no que cerca. Ele vai atacar onde ele vai conseguir roubar a tua esperança. Ele vai atacar onde ele vai ter a capacidade de roubar a sua capacidade de perseverança. Ele vai roubar onde você é extremamente inconstante. E é quando a fé vai se enfraquecendo. E você precisa guardar a sua fé. Somente assim nós temos uma chance. Feche os seus olhos, por favor. A promessa é muito grande. A promessa, ela é muito, muito grande. Nós sabemos que quanto maior a vitória, quanto maior a promessa, maior as nossas lutas. Só que você não tem que focar no tamanho das suas lutas, mas sim no tamanho do seu Deus. É isso que vai definir o seu resultado final. Não permita que o diabo tente usar contra você aquilo que você já venceu. Não permita que o diabo use contra você aquilo que já ficou no seu passado. Ele vai tentar, ele vai insistir, ele vai colocar força, mas esse ano você vai trabalhar de uma tal forma que você vai se tornar muito mais forte do que um dia você já foi. Até porque não existe justificativa para a derrota. Abra seus olhos um minuto, olhe para cá.
Não existe justificativa para a derrota. Repita comigo: nada justifica a derrota. De novo, nada justifica a derrota. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro de extremos. Como assim? Quando nós estamos falando de extremos, nós estamos falando das pontas, dos limites, correto? Sim? Na Bíblia, Deus já usou jovens como já usou velhos. Então a tua idade não é justificativa. Na Bíblia, Deus já deu vitórias com muitos, como Ele já deu vitórias com poucos. Então, se você tem muitos com você, ou se você tem poucos com você, não justifica. Nos dois extremos o Senhor já agiu. Na Bíblia, Deus já usou tanto fracos, aparentemente falando, quanto homens poderosos, como no caso de Ciro, que nós ouvimos recentemente. Então, seja você fraco, seja você forte, não tem justificativa. Deus usa você. Na Bíblia, o Senhor já usou tanto homens como mulheres. Então, também não tem justificativa. Dos dois lados Ele já usou. Deus já usou pessoas isoladas, já usou famílias específicas e já usou nações. Então, de um lado ou de outro, Deus já fez em algum momento da história. Então não tem desculpa, que comigo é diferente. Não é assim. Deus usa de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Feche os seus olhos mais uma vez. Muitos têm trocado a verdade de Deus pela mentira do diabo. Quando nós falamos de verdade, quando nós falamos de fatos, nós estamos falando de coisas inquestionáveis. Muitos têm ficado com as seguintes mentiras: você não vai conseguir, isso não é para você, você vai perder, esse ano não será diferente. Querido, você não vai crescer, você perderá a sua casa, seu trabalho, sua família e toda a sua vida. Você não vai vencer essa enfermidade. Vozes como essa, frases como essas, você vai ouvir o tempo todo. Isso nunca vai parar na tua vida. Mas o problema não é o que você ouve, mas sim naquilo que você acredita. Ouvir, você vai ouvir, mas se você vai acreditar, é uma outra história. Não acredite nessas mentiras. Fique com a verdade absoluta de Deus. E a verdade é, Ele quer te usar, Ele vai te usar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Não abra mão disso. Ele quer mudar o seu destino, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar os seus resultados. Então diga isso, entre em oração neste momento, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu não vou trocar a verdade do Senhor pela mentira do diabo. Eu não vou acreditar nessas vozes, eu não vou acreditar nessas vozes, eu não vou acreditar que eu vou perder, isso é uma mentira, que eu serei humilhado, isso é uma mentira, que o meu ano será igual aos meus anos anteriores, isso é uma mentira, que eu não vou vencer essa luta, é uma mentira, que eu não vou conseguir, isso é uma mentira, que eu não vou crescer, isso é uma mentira, que eu vou perder a minha casa, o meu trabalho, a minha família, a minha vida, isso é uma mentira. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele é sujo, ele é astuto, ele vai lutar para te manter fraco, mas você precisa se fortalecer, você precisa crescer, você precisa avançar, porque somente assim Ele vai mudar a sua história. Então diga isso: meu Deus, me ajude, porque hoje eu entendi, eu quero me tornar mais forte, eu vou me tornar mais forte, e as cargas que hoje eu carrego, e hoje o peso que eu levanto, eles não vão se tornar mais fáceis, eu que vou me tornar mais forte, e não vai ter o mesmo peso sobre a minha vida, não vai ter a mesma relevância sobre a minha vida, não, muito pelo contrário, eu estou entrando nesse ano diferente, eu vou fazer diferente, eu vou enfrentar as minhas batalhas de uma forma diferente. Paulo disse: eu combati o bom combate. Então não fuja do combate, não fuja da luta, não fuja do combate. Só por intermédio do combate, por intermédio da guerra, que nós alcançamos a paz. Então diga: meu Deus, eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão, eu não vou entregar, não, muito pelo contrário, eu vou lutar
lutar, eu vou combater o bom combate. Mas seja inteligente, entra nas batalhas que valem a pena você entrar. Entre na batalha da fé, porque somente essa vale a pena ser vivida. Então aprenda a vencer os seus inimigos, aprenda a vencer as suas lutas, aprenda a vencer os seus combates, e Deus estará com você. Combata o bom combate, encerre a corrida, não pare. Vão chegar momentos da tua corrida que você vai se sentir cansado, vão chegar momentos da sua corrida que você vai se sentir desanimado, mas você não pode. Diga isso: eu vou encerrar a corrida, eu vou até o final. No dia 1º nós demos a largada, agora você não para mais, você vai até o final, você vai terminar. Não desista, só porque algo está dando errado agora, não quer dizer que vai terminar assim. Não desista, insista, persevere, lute, acredite, tire força da tua fraqueza, peça ajuda ao Senhor e Ele vai mudar a sua história. Ele está te impulsionando neste momento, Ele está te impulsionando, Ele está dizendo para você agora: pode dar os passos e não pare, porque eu vou te fortalecer. Pode ter a coragem de enfrentar aquilo que você não enfrentou, porque eu vou te fortalecer. O Senhor está te dizendo, Ele está te impulsionando para algo novo neste ano. Ele está te impulsionando com uma força que você não tinha. Meu Deus, vai com o teu Espírito Santo, vai com o teu Espírito Santo e vai revestindo, meu Deus, cada uma dessas pessoas com uma força sobrenatural. Começa a tomar posse. Meu Deus, eu creio nessa força sobrenatural, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, eu creio, hoje eu sou mais forte do que jamais eu fui. Tome posse dessa unção. Meu Deus, vai fortalecendo o espírito, vai fortalecendo a mente, vai fortalecendo o coração, vai fortalecendo a fé de cada uma das pessoas que aqui estão, e Deus vai te levar, Ele vai te promover, Ele vai te levar a lugares muito mais altos, Ele vai te levar para um lugar de honra, Ele vai te levar para um lugar de vitória, Ele vai mudar a sua vida. Creia nisso. Eu sei que Deus está agindo, eu sei que Deus está agindo em seu favor, eu sei que Deus está agindo em seu favor. O diabo aí no teu particular, quando você não estiver mais aqui, ele vai tentar usar coisas contra você, mas não aceite, combata. Ele vai tentar te pegar pela sua sujeira, ele vai tentar te pegar pelo mau caratismo dele, ele vai tentar te pegar e usar contra você os seus erros, mas você não pode aceitar. Se do dia 1º até o dia de hoje você já sentiu que a peteca caiu, porque eu já vi isso acontecer. Pessoas ainda nos procuraram ontem, pessoas que já deixaram a peteca cair, pessoas que já não estão com o mesmo ânimo, pessoas que já voltaram a ter as mesmas atitudes que no ano anterior, no ano passado. Não deixe a peteca no chão, pegue na hora. Caiu, pegue na hora. Não caia no erro de pensar de que porque você errou, aquele dia é perdido. Não é. Volte, assume as rédeas, assuma as rédeas. Caiu, errou. Pegue, se levante e não cometa os mesmos erros, não caia nas mesmas ciladas. Eu caí de novo. Pegue, se levante, porque vai chegar o momento que essas quedas vão acabar, vai chegar o momento que você não vai perder, vai chegar o momento que você vai vencer batalha por batalha, luta por luta, e vai se tornar o normal na sua vida. Esse é o normal que Deus tem para você. Ele quer mudar o seu destino, Ele quer mudar a sua história. Creia que Ele vai mudar a sua vida, creia que Ele vai transformar a sua história. Diga isso: meu Deus, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu sei que o Senhor vai mudar o meu destino, eu sei que eu vou ter um ano de governo, eu sei que eu vou ter um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas, eu sei que eu vou ter disparado o melhor ano da minha vida. Então, meu Deus, fortaleça cada uma das pessoas que aqui estão, vai fortalecendo, vai levantando. Meu Deus, vai com o teu espírito, vai com o teu poder, que tudo aquilo que estava se levantando, seja em pensamentos, seja em sentimentos, para roubar, meu Deus, a alegria, a força, a esperança, a ousadia do seu povo, eu quero determinar, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, aquilo que tentava te puxar para baixo, não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder sobre você. Aquilo que por muito tempo
foi um freio na sua vida, não vai te frear mais. Deus está permitindo que você corra com velocidade. Deus está permitindo, Ele está te chamando para correr com liberdade, correr livre, leve, para caminhar para o lugar que você ainda não tinha alcançado. Deus quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer realizar na sua vida. Então diga: meu Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Meu Deus, contra toda a esperança, eu creio, eu não vou perder a esperança. Eu creio, esse é o ano que eu finalmente vou explodir. Esse é o meu momento. Diga isso: esse é o meu momento. Esse vai ser o grande ano da minha vida. Esse é o grande ano da minha história. É nesse ano que eu vou viver a maior virada de toda a minha vida. É nesse ano que eu vou viver a maior virada da minha história. É nesse ano que eu vou viver coisas inéditas, coisas grandiosas, coisas poderosas. É nesse ano que a tua família vai explodir. É nesse ano que você vai se tornar um exemplo para muitas pessoas. É nesse ano que você vai se tornar o maior no teu ramo. A tua empresa, o teu nome vai correr de pessoa em pessoa, de boca em boca, porque é nesse ano que a tua empresa vai explodir. É nesse ano que você vai vencer todas as enfermidades de uma vez por todas. É de uma vez por todas. Nós estamos falando de algo passageiro, nós estamos falando de algo definitivo. Esse é o momento, é agora que Deus vai te usar. Creia nisso. Creia nisso. Isso precisa existir dentro de você. Isso precisa estar dentro de você. Não tenha medo do fracasso. Não espere o pior. Não aceite viver uma vida de medo. Nós falamos muito sobre isso. O medo é nocivo. O medo é destrutivo. Por quê? Por conta da sua origem. Se o Senhor diz: eu não te dei espírito de medo, de onde será que vem o medo? De onde será que vem a covardia? Então não se permita ser vencido por isso. Não se precipite, não se enxergue como menor. Não olhe para a tempestade depois de ter caminhado tanto, de ter evoluído tanto. Não, coragem, força, segurança, ousadia. Olhe para cá um instante, por favor. Pode ir para Jeremias 51:46. Preste bastante atenção nesse versículo, porque ele reflete a realidade de muitas pessoas. Muitos caem nisso. Mas não entrem em pânico. Não tenham medo quando ouvirem, repita comigo, os primeiros rumores. Você sabe diferenciar o que é fato e o que é rumor? Fato é uma verdade, é algo inquestionável. Rumor é um boato. O diabo tem vencido muitos com rumores, pequenos burbúrios, pequenas notícias, seja falsas, seja verdadeiras. Pois continuarão a chegar, repita comigo, pois continuarão a chegar rumores ano após ano. Então isso nunca vai mudar. Sabe aquela história? Eu não sei o que vai ser desse ano, esse ano vai ser um ano terrível. Quantas vezes na tua vida você já não ouviu isso? Esse é o primeiro ano? Não é. Quantas vezes não foi questionado? Mas você não viu o que vai acontecer? Quantas vezes você já não ouviu? Você sabe o que vai acontecer? Quantas vezes? E a Bíblia nos alerta sobre isso. Olha como está escrito aqui na NTLH: não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano, repita comigo, cada ano se espalha uma notícia diferente. Cada ano vai ser uma luta, vai ser uma batalha, vai ser uma situação, sempre vai ter. Se você não aprendeu a lidar com isso, aprenda a lidar, aprenda a entender. Não troque a verdade de Deus pelos rumores do diabo. Não troque a verdade, a convicção, não troque a certeza do que é a palavra de Deus pelos enganos do diabo. Repita comigo: é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Por isso que os rumores não podem te incomodar.
Por isso que as notícias não podem te afetar. Notícias podem surgir? Pode. Conversas podem aparecer? Pode. Rumores vão chegar? Quem dá a última palavra? Diga isso para você constantemente. Chegou algo? É o meu Deus quem dá a última palavra. Salmo 11:4. Repita comigo. Ele está no comando, como sempre. Quem? Algo mudou? Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Esse versículo aqui eu escolhi a dedo. A palavra profética, qual foi a nossa palavra profética? A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não esquecerem disso. É a única luz que vocês terão em tempo de escuridão. Podem aparecer momentos que você não vai ver saída, você não vai ver nada. Mas no que você vai se focar? É ano de governo. O negócio pode estar caminhando para dar errado. No que você vai se focar? É ano de governo, não tem outra opção. Ah, mas eu recebi uma má notícia. Não tem outra opção. É ano de governo, eu vou governar. É ano da unção de governo. É ano para eu avançar. É ano de eu crescer. É ano da unção de governo. E você tem que se prender nisso. Eu não separei aqui, mas na continuação desse versículo, sabe o que diz? Você precisa crer, porque nenhuma profecia foi liberada por homens, mas foi divinamente inspirada. Ou seja, veio de quem? Romanos 10:11. As escrituras garantem. Repita comigo, com muita força. Ninguém que confie em Deus de todo o coração. O que está escrito? Então confie nele, porque você vai chegar no final do ano e você não vai se arrepender. Vai ter valido a pena cada segundo, cada minuto, cada luta. Amém? Levante as suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero determinar que esse ano vai ser um estrondo. Eu quero determinar um ano de reviravolta, de mudanças, de transformações. Eu quero determinar um ano incomparável. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai governar, você vai crescer. Eu declaro sobre a sua vida: você vai avançar, você vai viver um ano diferente. Esse ano não será igual aos outros. Você vai governar sobre as lutas, sobre as batalhas. Você vai governar no financeiro, dentro da tua casa. Você vai governar em todas as áreas da sua vida. Eu determino, esse ano vai ser poderoso, de grandes vitórias, e esse é o grande momento da sua vida. É o ano da sua grande virada, é um ano de grande transformação. Eu te abençoo, eu determino, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.